Mentorias são um ótimo produto, eles te ocupam relativamente pouco tempo, o trabalho é extremamente especializado e por isso que ele custa geralmente mais caro. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você consegue organizar toda a estrutura de uma mentoria básica para que você surpreenda seus clientes, consiga cobrar mais caro e mais do que isso, você inclua o seu mentorado numa jornada de aprendizagem. Eu sei que provavelmente no mercado você não vai ouvir as pessoas falar muito sobre isso, porque basicamente as pessoas estão mais preocupadas ou em vender ou em compilar informações. Mas eu posso te assegurar com bastante segurança que a melhor mentoria nem sempre é que tem mais informação, mas é que gera mais transformação. Para isso, você tem alguns elementos principais para que você consiga basicamente fazer o seu cliente, que é a pessoa mais importante desse processo, perceber uma coisa muito importante, que ele aprendeu e está saindo desse programa de mentoria não só com muito mais informação, mas com muito mais transformação. E como ferramenta de apoio, a gente vai usar o ClickUp, uma ferramenta bem comum aqui no nosso canal, que eu utilizo para basicamente tudo, e para mentorias não seria diferente. A gente vai usar o ClickUp para três coisas principais. A primeira é para organizar a parte burocrática, então, onboarding, contrato, se você tiver um contrato de mentoria. Também vai funcionar para você conseguir organizar as demandas que muitas das vezes são previsíveis, tipo data e horário das próprias mentorias, pagamentos, enfim. A gente tem vários macetes aí que vão te evitar muitos processos que a gente sabe que são chatos muitas das vezes e que você consegue tornar esse trabalho mais agradável, fazendo ele ficar mais simples e resumido em uma atividade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir para a nossa tela do ClickUp para que você entenda na prática como você vai organizar tudo isso. Então, aqui no ClickUp, a primeira coisa que eu sempre gosto de lembrar é o seguinte: é bom que você tenha estruturas diárias por spaces. Thiago, eu nunca usei o ClickUp, fica tranquilo, que até o final desse vídeo você vai entender como isso pode ser simples. E mais do que isso, que aqui no canal a gente tem uma série de materiais te mostrando como que você pode começar a usar o ClickUp do zero ou de repente melhorar um uso que você já tem aí da própria ferramenta. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente tem aqui uma hierarquia. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns spaces criados, que é, por exemplo, do sítio tático, que eu vou inclusive arquivar ele aqui, não quero que ele fique aqui nessa nossa aula. E aí, eu tenho aqui alguns spaces, tá? Eu tenho de marketing, o financeiro RH, e eu tenho um que é bem importante, que é o de produtos. Thiago, por que você tem o de produtos? Porque basicamente, como você vai ver aqui, você pode ter produtos existentes e ideias de produtos. Então eu sempre gosto de já deixar dentro de uma pasta produtos, não só os que eu já vendo, mas os que eu preciso melhorar. Se você não tem muitas das vezes ideias de mapeamento de produtos, se você não tem muitas das vezes uma ideia clara de como que você vai conseguir dar um próximo passo, seja um infoproduto, um produto normal, uma mentoria e tudo mais, eu gosto sempre de olhar os registros para que eu consiga ter novas ideias e perceber o que está dando certo e o que está dando errado. Então aqui na nossa pasta, basicamente o que eu fiz? Eu já deixei criado, eu não vou repetir esse processo, porque aqui no canal a gente tem vários vídeos explicando essas etapas. Vamos para o mais importante. Então aqui eu tenho alguns dos meus produtos. Eu tenho a mentoria 3.0, que é um infoproduto que vai ser no futuro. Tem o PJ Pro, tem os bootcamps. Alguns desses produtos já existem, outros ainda não. Então aqui nessa pasta de infoproduto, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Você criar a sua pasta de mentorias. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou colocar aqui mentoria aula, só para vocês entenderem que é dessa aula. E agora aqui, o que eu vou ter dentro dessa pasta de mentorias? Nós teremos aqui a necessidade de criar uma lista, que já vai ser a lista com o seguinte: o nome do seu cliente. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou dar uma mentoria agora para o Pedro Paulo, beleza? Então, essa mentoria, eu sempre gosto de colocar aqui a data de início da mentoria. É uma coisa minha, você pode colocar ou não. Então, vamos imaginar que seja, sei lá, dia 2/5/2022. Beleza. Criei aqui a minha primeira lista. Agora, aqui nos status, já vou selecionar esses status aqui customizados, que é o status de mentoria. É esse aqui, gestão de clientes. Então, você cria esses status aqui, tá? Thiago, eu não sei como faz para criar os status. Eu tenho várias aulas aqui no canal te mostrando como você faz isso. Mas o que eu recomendo? Que você primeiro participe dessa aula para você entender se ela vai fazer sentido para você até o final e depois você avança melhor na ferramenta. Fique tranquilo que não vai faltar aula para você fazer isso, beleza? Então, escolhi os meus status, vou criar aqui uma pasta. Então agora, com a minha pasta criada, temos aqui a nossa pasta de mentorias. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu crio uma pasta e uma lista de mentorias? E vale lembrar também que tudo que a gente fizer aqui no ClickUp agora, a gente consegue duplicar depois. Então, se você quiser, por exemplo, criar formulários, se você quiser já criar as atividades recorrentes mais comuns, eu vou falar sobre elas agora e tudo mais, você pode basicamente fazer um template de lista e sempre que você tem um mentorado novo, você só duplica essa lista e reajusta apenas com os detalhes mais essenciais. Então, voltando aqui, temos a nossa lista. Qual que é a primeira coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de colocar as atividades padrões. O que são as atividades padrões? Por exemplo, eu sempre tenho que emitir nota fiscal. Então, essa atividade aqui eu vou colocar para mim e vou colocar basicamente para setar aqui a data e horário que eu vou mandar essa nota fiscal. Então vamos imaginar que já está programado que eu vou receber esse pagamento em tal dia, já vou colocar aqui que eu tenho que emitir a nota. Outra atividade também bem importante que eu tenho que colocar aqui: enviar o formulário de onboarding. Thiago, o que é isso? Vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre gosto de criar aqui no ClickUp um formulário, tá? Por que eu crio esse formulário? Eu venho aqui nesses três pontinhos aqui em cima, View, e eu clico aqui em formulário. Lembrando que isso aqui você vai conseguir fazer só no plano pago, tá? Eu vou deixar aqui a view
dar Pin View, para ele ficar marcadinho aqui em cima. E aqui eu vou customizar o meu formulário. O que eu gosto muito de fazer? Eu sempre gosto de colocar uma imagem aqui nessa parte do formulário com o rosto, basicamente, do nosso mentorado. Eu pego uma foto do WhatsApp, alguma coisa assim, você vai perceber que tem outro nível de conexão com a pessoa. Então aqui, mentoria Pedro Paulo. É que eu sempre gosto de colocar na descrição. Preencha os campos abaixo para dar o primeiro passo para o programa de mentoria. Beleza. E aí agora o que eu gosto de fazer? Em seguida eu já venho aqui e enviar minhas respostas. Eu já personalizo isso aqui, tá? Como eu tenho o plano business, ele me permite aqui que eu consiga tirar o branding aqui, basicamente, do clicar, tá? Então eu vou fazer isso também, vou deixar sem o branding. E aí aqui eu vou colocar para que quando entre essa atividade via formulário, ele já coloque o responsável para mim dessa atividade. Vou mostrar para vocês na prática, tá? O que eu gosto de colocar aqui? Task name. Aqui eu sempre peço para insira seu nome, digite aqui. E aí aqui eu vou personalizando com o seguinte: todas as informações que eu quiser pegar do formulário desse meu mentorado, formas de pagamento, informações, data da primeira mentoria, resuma quais são os seus 3 principais objetivos com a mentoria. Eu peço para ele já colocar isso. Pode parecer de repente redundante com a comunicação que você já teve, mas é super importante para que você faça uma coisa muito importante. Mantenha o alinhamento expectativo. Uma coisa muito comum nas mentorias é que muitas vezes a pessoa te paga para A e ela quer Z. E às vezes eu não acho isso ruim. Esse é inclusive um rumo muito comum das mentorias. Só que o problema é que muitas das vezes a pessoa entra, muda o rumo, chega no final e fala: putz, mas a gente falou de tudo, mas menos do que eu gostaria de ter falado. Então, isso para não gerar um certo desconforto, eu sempre gosto de fazer o alinhamento de expectativa. Eu vou falar mais sobre isso daqui para frente, tá? Eu vou pegar aqui agora um exemplo de um outro formulário para que você veja um formulário pronto e como a pessoa vai receber isso, beleza? Então aqui, perceba o que eu fiz. Eu basicamente mudei a imagem, né? Coloquei aqui integração ou primeiros passos, você pode escolher o que você quer colocar. Nome do mentorado, eu coloquei aqui só como exemplo, tá bom? E aqui, o que eu pedi de informação primeiro? O nome dele, qual que é a data para que mais atende ela para a primeira mentoria, então vai preencher aqui com a data. Então, por exemplo, Thiago Rodrigues, vou colocar aqui o Pedro Paulo. Beleza? CNPJ. Por que eu peço CNPJ da pessoa? Porque eu vou precisar emitir nota para ela. Então eu já peço aqui o dado para ela para que eu não tenha que pedir depois lá no WhatsApp. E aí, forma de pagamento, eu vou escolher aqui. Olha que bonito que você consegue deixar os formulários. Isso aqui é um formulário do ClickUp, como eu mostrei para vocês. Então a pessoa pode colocar o Pix, pode colocar a transferência bancária, boleto, enfim. Você vai colocar as formas que são viáveis e possíveis para você e ela vai escolher, e de acordo com essa forma de pagamento você só manda o link do boleto ou a chave Pix, enfim. Fica muito mais fácil. O que te fez... Essa pergunta eu adoro fazer. O que quase fez você desistir de contratar minha mentoria? Aí você vai conseguir já coletar objeções aqui. É muito importante que você colete objeções no seu trabalho, porque, enfim, nenhum trabalho é perfeito, nenhum produto é perfeito. Então, para você continuar melhorando, você consegue olhar aqui através do seu formulário, beleza? Então, esse é um exemplo de formulário. Vamos voltar lá para o Pedro Paulo. Então, depois que a gente configurou aqui o formulário, mandou para ele com as perguntas e respostas que você julgar necessário, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a visualização de lista aqui. E a próxima vez que ele colocar, basicamente, preencher os dados do formulário, isso pode acontecer uma vez ou várias vezes, essa informação vai entrar como se fosse uma atividade aqui para você. E a partir disso você vai tomar as decisões cabíveis, como por exemplo, emitir a nota fiscal, enviar o formulário de onboarding. Mais uma coisa muito importante para quem faz pagamento parcelado, o que é? Recebimento de parcela de pagamento. Eu vou colocar dessa forma, você pode colocar da forma que você achar melhor. Então eu vou colocar aqui para mim, vou colocar aqui, por exemplo, a primeira parcela para o dia 5, vou imaginar que esse tenha sido combinado. E agora uma coisa importante que eu já venho e já deixo configurado aqui. Vou imaginar que ele tenha parcelado em 2 ou 3 vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, eu vou configurar uma recorrência dessa atividade. Eu vou desmarcar essa opção aqui de ter a recorrência para sempre, não é isso que eu quero, porque ele não vai me pagar para sempre. Então eu vou pedir para que ele repita aqui basicamente 2 vezes. Vamos imaginar que é isso. E sempre que entrar aqui, ele vai entrar com esse seguinte status, que é pagamento pendente, ok? Então, basicamente, quando chegar essa data, ele vai colocar para mim aqui que na quinta-feira a pessoa tem que me pagar, né? Foi a forma que a gente configurou aqui. E aí, basicamente, quando ela me pagar a primeira parcela, automaticamente eu marco no ClickUp e o ClickUp cria uma próxima atividade para daqui 30 dias, quando eu configuro aqui mensal, beleza? Então, olha, todo dia sim, ele vai vir aqui e vai me lembrar que a pessoa tem que me pagar, tá bom? E você pode, se quiser um pouco a mais, pode configurar aqui para ele colocar ali para a primeira dia da semana e tudo mais, fechou? Ou para a primeira quinta, no caso aqui, que é a forma que eu configurei, beleza? E aqui eu só vou mudar o status para quando estiver pronto. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma tarefa recorrente, eu organizo a minha mentoria dessa forma, porque aí, sempre quando eu venho aqui, por exemplo, e marco que isso aqui foi
está pronto, foi pago, ele já vai criar uma outra atividade aqui para mim com pagamento pendente, para que eu não precise cobrar basicamente a pessoa várias vezes, ou se eu precisar cobrar a pessoa várias vezes, eu saiba que aquele valor, naquela circunstância e tudo mais, eu preciso cobrar ela. Tá tudo bem por isso, beleza? Então organizamos aqui as partes mais burocráticas. Vamos agora falar sobre as atividades padrões. Então, uma última coisa que falta, que é sempre importante no onboarding, que é criar o link da pasta do Drive, que será alocado vídeos, gravações, referências, documentos e etc. Então, basicamente, para que serve isso aqui? Aqui no canal eu já disponibilizei para vocês esse conjunto de pastas. Aqui é um framework completo, então eu vou vir aqui em produtos. Basicamente, aqui eu não tenho nenhuma pasta que eu use nesse drive, que está no outro drive as minhas mentorias. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma pasta, mentorias, ok? E aí, nas mentorias, eu vou criar aqui uma pasta com o nome, por exemplo, Pedro Paulo Arquivos de Mentoria. E aí, o que eu já vou fazer aqui? Eu já vou entrar nessa pasta, já vou pegar aqui o arquivo compartilhável, vou gerar um link dele, para que sempre que o Pedro Paulo precisar dos arquivos dele, ele consiga entrar aqui e baixar. Você pode adicionar ele por e-mail para ficar um pouco mais restrito, mas eu vou fazer dessa forma. Então aqui eu já vou criar essa nossa pasta e deixar o link anexado aqui dentro, beleza? Então, sempre que eu for subir um arquivo, eu subo por aqui. Vou colocar essa atividade como pronto, ou eu posso ir além, eu posso vir aqui e colocar uma descrição na tarefa do Pedro Paulo e fazer o seguinte, vou digitar barra button, aqui eu vou colocar um título, então pasta de arquivos, Pedro Paulo, e vou colocar o URL aqui embaixo. Vou colocar ele como laranjinha e vou adicionar. Então o que eu fiz aqui basicamente? Sempre que eu entrar aqui na atividade do Pedro Paulo, basicamente ele vai me dar o link de acesso aqui direto com um botão aqui em cima. Então se eu clicar, ele já vai direto para lá. Então sempre que eu precisar ter acesso a isso, acabou a mentoria, eu preciso subir um arquivo, eu venho aqui, clico na pasta dele e já vou entrar direto lá. Então essa organização é muito boa para que você já consiga fazer. Formulário de onboard, vamos imaginar que a gente já fez, vou colocar como pronto, beleza. Emitir nota fiscal, vou emitir essa, depois tem que emitir as outras que são recorrentes. Pode configurar a recorrência também. Mas agora, qual que é o mais importante? Tem uma segunda coisa que eu costumo fazer, que é a estruturação dos registros de mentoria. Qual que é a parte mais importante que você tem que entender da estruturação dos registros de mentoria? Que você precisa registrar. E ó, nossa, o que você falou agora aí, eu nem tinha imaginado pelo que você tinha dito antes. Mas o ponto principal é que os registros da mentoria, elas comprovam a eficácia da sua mentoria. Uma mentoria que não tem registros basicamente fica no achismo, no achômetro. Então, preciso melhorar alguma coisa. O que eu melhoro e tal. Tanto para você quanto para que a pessoa, o adulto, perceba o seu aprendizado. Então, a documentação, quando feita corretamente, você vai gerar esse efeito muito positivo na pessoa, porque você vai avançando nas mentorias e mostrando para ela, olha, fulano, semana passada a gente falou sobre isso, isso e isso. Você concluiu as atividades que eu te passei? Ou você conseguiu avançar? Sim, não, por quê? O que aconteceu? O que foi de bom? Como é que foi a experiência? E você documenta isso. Conforme a mentoria vai rolando, você documenta a mentoria. Deixa numa aba esses docs que a gente vai criar agora. Na outra você vai ouvindo a pessoa. E claro, avisa ela que você está anotando alguns registros que inclusive vai servir para o aprendizado dela. Fechou? Então voltando aqui agora no ClickUp, o que a gente vai fazer? Ainda aqui na lista do Pedro Paulo, a gente vai clicar aqui em cima e adicionar uma view. E aqui a gente vai adicionar um doc, beleza? Esse doc, a gente já vai nomear ele aqui. Então para nomear a gente só clica aqui. Então Pedro Paulo, registros de mentoria. Aí eu só vou fazer uma alteração aqui em cima para não ficar muito grande. Vou deixar só registro de mentoria. Esse nome ali em cima na lista, tá? Na view, ele não interfere no nome que está dentro do documento, então fica tranquilo. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o meu primeiro template de documentação. Então, qual que é o template que eu sempre uso por aqui? Primeiro, data de início da mentoria. Então, a data de início, qual que é? Essa aqui é padrão. A gente começou o programa de mentoria dia 20/5 de 2022, por exemplo. Data final prevista para a mentoria. Isso aqui eu gosto de colocar, então, por exemplo, vai ser no dia 30/6 de 2022. Vamos imaginar que deu um mês de mentoria. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma página aqui do lado. E nessa página, o que eu vou fazer? Esse primeiro registro é basicamente registros importantes que você tem que ter do começo da mentoria. Agora a gente vai fazer os registros sessão a sessão. Então eu gosto de colocar aqui sessão 1. Vamos imaginar que seja amanhã, dia 3/5 de 2022, beleza? Que eu sempre gosto de colocar e às vezes eu coloco horário, então 14 horas, ok? E aí aqui, o que eu sempre gosto de falar e que você precisa entender que a tua mentoria vai ser muito mais valorizada por este motivo. Você precisa mostrar para a pessoa que ela entrou numa jornada de aprendizagem e evolução. E a melhor forma de mostrar isso para ela, claro, que é o resultado que ela mesma vai sentir, mas uma forma é você mostrar a documentação de avanço. E você chegar e falar, olha, semana passada foi assim, agora como é que você tá? Ela sentiu o progresso,
ou não. Nem toda mentoria é perfeita e às vezes a mentoria independe de você. Então a pessoa teve um compromisso, alguma coisa do tipo, às vezes você não vai conseguir realmente entregar aquilo por um motivo de força dela mesmo, que faltou. Fechou? Então, sessão 1, colocamos aqui a data. E o que a gente coloca nesses documentos? A gente faz na primeira sessão o mais importante de tudo, um alinhamento de expectativas. E aí eu vou passar um hack para você. O objetivo, ele sempre é definido pelo seu próprio cliente. O teu papel como mentor é você basicamente mostrar para ele que ele está pensando do jeito certo ou pensando do jeito errado. Esse é o papel do mentor. Às vezes, a pessoa, tecnicamente falando, ela tem instrução, mas ela não tem, muitas vezes, o discernimento de fazer a escolha, exatamente essa palavra, a escolha, do que vai primeiro e do que vai depois. Então, o papel do mentor é dar o caminho, muitas das vezes, nem muitas das vezes a instrução técnica, mas mostrar que existe um caminho melhor e esse é o objetivo da mentoria. Se ela é muito assertiva no objetivo, massa, maravilha, você economiza esse tempo. Se você não tem, alinhe com ela as expectativas. No mínimo, 3 pontos que vocês vão passar pela mentoria. Então, o primeiro ponto, por exemplo, poderia ser desenvolver um entendimento sobre narrativas de lançamento e construir meu processo. Então, isso pode ser um primeiro objetivo. O segundo, ter um processo de contratação de clientes efetivo. Então vamos imaginar que eu estou dando mentoria para uma agência de marketing. Essa agência ela precisa basicamente contratar clientes, não é qualquer cliente que serve para qualquer tipo de agência. Então, para que você consiga ter um processo de estruturação de onboarding para identificar problemas muitas das vezes de uma contratação de um cliente, da aquisição de um cliente, vamos dizer assim, você precisa entender um processo de seleção efetivo, porque senão você pode arrumar uma bucha. Então, esse pode ser um outro objetivo, que custa caro um objetivo como esse. Então, por isso que é importante que esteja mapeado aqui junto com a pessoa. E olha, isso eu estou colocando aqui, mas isso vem com o diálogo e o entendimento. Então, isso é uma progressão e é definido em conjunto. Não é só você que define, mas você define em conjunto com a pessoa que você está trabalhando. Fechou? Então, agora, um último ponto aqui para a gente finalizar vai ser um entendimento de métricas de debriefing de lançamento. Então, vamos imaginar que esses são os 3 objetivos maiores e aí vai ter uma série de questões que você vai resolver para que a pessoa consiga chegar nesse objetivo de aprendizagem. Então, beleza. Alinhou as expectativas com o seu mentorado? Alinhou certinho? Beleza. Agora, então, você vai para a parte mais prática, que é traga-me os problemas que eu te levarei à solução. Essa é a forma mais efetiva de você conquistar o seu cliente, é basicamente falar para ele, ó, traz o problema aí para mim. Traz para mim, a gente vai resolver aqui junto. Então, deixa ele à vontade, vai colocando ali dentro do objetivo quais são os problemas. Então, a gente tem um primeiro aqui, por exemplo, que é desenvolver um entendimento sobre narrativa de lançamento e construir meu processo. Por que você acha que não tem isso hoje? O que você sente que te falta? Ah, o resultado, ele limpeja, não consigo aplicar isso na copy e tal. Ah, interessante. Então, vai me falando aí, você vai anotando as coisas. Então, problemas. Não sente que consegue comunicar na copy aquilo que ela tem de ideia na cabeça. As landing pages não correspondem com a comunicação que ela gostaria de passar. Onde que está o problema? Então, você vai direcionando a pessoa durante o período ali de mentoria. Tiago, minha mentoria nem é sobre isso, é sobre outro assunto. Não importa. Basicamente, o processo de você ter a aquisição de problemas do mentorado, esse é o objetivo do primeiro encontro. Às vezes você não sai com grandes soluções. E você fala no final, olha, a gente fez hoje um grandíssimo diagnóstico, agora vamos montar o programa de mentoria em cima disso que você me trouxe, com os objetivos que a gente selecionou. E aí, meu amigo, você vai ter muito mais tranquilidade, porque você sabe que semana a semana você consegue entrar ali, quanto mais registros você tiver, mais prints você tiver, mais material documentado você tiver, você entende qual que foi o progresso, qual que está sendo o progresso, os problemas do seu cliente, e aí você vai direcionando. Fica muito mais fácil de você satisfazer uma necessidade da pessoa quando você entende que ela tinha um problema e que você vai entregar a solução para ela. E semana a semana, ou sessão a sessão, se por exemplo for mais de uma vez na semana, você mostra para ela, fala, olha, na sessão 1, a gente resolveu isso, você tinha esse problema porque a gente estava com esse objetivo desenhado. Beleza? Você conseguiu avançar nisso? Ah, Thiago, não consegui e tal, não sei o que, aconteceu isso. Ah, então como que a gente pode criar um processo melhor para você? O que você sentiu que te faltou? Então vamos lá e tal. E aí você duplica a página. Aqui, basicamente, sessão 2. Então, vamos duplicar aqui. Imaginar que a sessão 2 ocorreu no dia 15/5, um tempão depois, às 15 horas, beleza? Então, aqui a gente vai vir, eu só vou apagar esses pontos aqui. E aí, aqui, o que eu começo? Um novo registro. E aí, do Pedro Paulo, dos registros de mentoria, a gente tem todas as informações documentadas. Isso é importante que você tenha, porque, mais uma vez, você passa para a pessoa um senso de evolução muito específico, coisa que quase ninguém no nosso mercado oferece. Porque você tinha um problema, você documentou o avanço, perguntou se deu certo e você repete o ciclo. Problema, processo, execução, feedback. É sempre esse o ciclo, é sempre esse o exercício. Então, basicamente, o que eu recomendo para você agora? A gente tem uma página onde a gente ensina você do início ao fim, de forma organizada, a gerenciar melhor suas campanhas de marketing. Isso envolve muitas vezes produto de mentoria, mas envolve muitas outras coisas. Então, se você quiser participar de um outro ambiente gratuitamente, você consegue acessando esse link que vai estar aqui na descrição. Vai lá, vê todo o nosso conteúdo organizado, que se você precisar dominar a ferramenta de gestão, como o ClickUp, você vai ter
uma trilha completa. Se você precisar entender mais sobre os conceitos de gestão, você tem uma trilha completa e preparada para isso. E se você quiser estratégias de marketing com gestão aplicada, basta você selecionar essa trilha e aprofundar os seus estudos. Então clica no link aqui embaixo e acessa a sala VIP de gestão, onde você vai aprofundar seus estudos de uma forma muito mais rápida. Te vejo lá.